Hello guys, good morning! Olá pessoal, bom dia! Vamos para mais uma aula de inglês na Classroom English. Então vamos ver que hoje nós vamos estudar sobre as H-questions, né? O que são essas palavras? Na verdade, são expressões que nos ajudam a fazer perguntas em inglês. Essas palavras, essas expressões, vêm no início das frases. Vamos conhecer algumas? Então eu tenho who, quem, why, por quê, what, qual, how, como, when, quando, which, por quê, o qual, where, de onde. Então essas palavras, vejam que servem para indagar, né? Fazer perguntas sobre alguma coisa. Vamos analisar aqui algumas delas. Who is a person? Quem é essa pessoa? What is thing or action? Qual é a coisa ou a ação? When is a time? Quando é o tempo? Where is a place? De onde é o lugar? How is the what, something or the way speech happens? Como esse tipo de coisas ou pessoas acontecem? Why is the reaction? Qual é o tipo de reação? Então vejam, né, que essas palavras que eu mostrei para vocês aí servem para fazer perguntas. E viram que em todos os exemplos elas vêm antes. Então vejam que a maioria começa com W, né? O nosso W em inglês. Então as question words em English, né, são exatamente essas. Acompanhe aí na tela. Who, as about the person, é subject of the sentence. Então, serve para falar de pessoas, de objetos e em sentenças. Vamos ver um exemplo? Who is that woman? Quem é essa mulher? Who are you phoning? Quem está ligando? Vamos ver agora com where. Where asking in your dad, place or position. Serve para falar de lugar ou da posição. Por exemplo, where do you live? Onde você vive? Where are my boats? Onde você está localizado? Onde você fica localizado? When. When asks about time, occasion e moment. Então, o when vai falar de tempo, de ocasiões e momentos. For example, when case I see you. Eu posso ver isso? When did you last see him? Você viu isso ontem dele? Why? Asking for reaction, explanation. Serve para falar de reações, de explanações, né, que são algumas explicações. For example, why were you late? Né, o que você faz do seu tempo? Where are you late? O que você fez ontem? What? Asking for specific thing, object. Então, serve para falar de uma coisa ou objeto específico, né, que significa qual. For example, what's the matter? What time is it? Qual é o seu tempo? How? Asking for way, many, for. Então, serve para falar de maneira. O que você fez no seu trabalho? Ou o que você faz no seu trabalho? How do you go to school? Como você vai para a escola? Which asking about choice, né? Serve para fazer perguntas. Na verdade, são perguntas que demonstram escolhas. For example, which is better exercise? Swimming or tennis? O que você prefere fazer como exercício? Ou qual é o seu melhor exercício? Swimming, que é nadar, or tennis, que é jogar tênis. Which or explanation was go to the job? Né? Qual dessas pessoas ficaram no emprego? How many? How many geralmente é uma expressão que nós usamos para perguntar quanto, para falar de dinheiro em inglês. Vejam só, ask about quantity, use countable nouns. Né? Serve para falar de coisas contáveis em inglês. Por exemplo, how many people were there? Quantas pessoas tem aqui? How people your phone? Quanto foi seu celular?
né? Então serve para falar tanto pessoas como dinheiro. Geralmente a gente usa para dinheiro em inglês. How often, né? Que vai falar sobre frequência. How often do you go swim? Com que frequência você nada? E nós vamos fazer uma atividade. Vou dar uma pausa para uma atividade. Vocês vão fazer aí em casa, tá certo? Nessa atividadezinha que tá aparecendo na tela, vocês podem completar com 3 question words, tá? Então, pode ser where, when, what, who, how e assim por diante. Vamos para a primeira. Is he? Então, vocês vão completar com where, when ou what. He is it at the cinema. Ele está no cinema. Então, essa é a resposta. Então, qual seria a pergunta? Qual fala de lugar? Então, a pergunta seria where. Vocês iriam completar com where. Ficaria where is he? E a resposta he is at the cinema. Na segunda questão aí, vocês vão ver que podem completar com what, why or how. E a pergunta que vocês têm que completar tem he is sad. E a resposta because he is will. Então vejam que vocês têm aí because he is will. Ele está doente. Por que ele está doente? Então a pergunta seria por que ele está doente? Em inglês, a question word, que significa porquê, de pergunta, que nós usamos para pergunta, é why. Isso aí é bem interessante, porque nós temos um porquê de pergunta, que é why, e nós temos um porquê que usamos para resposta, que é because, tá? Que é isso daí que vocês estão vendo. Na terceira, vocês têm aí is that. Is it a present? Isto é um presente. Então, a pergunta seria is that? What is that? O que é isso? Então, vocês iriam completar com what, que é o que em inglês. Na quarta questão, vejam aí que tem is the exam? Is the next week? A resposta é na próxima semana. Então, o certo seria quando é o exame. A palavrinha quando em inglês é when. Então, ficaria when is the exam? Is next week. Quando é o exame? O exame é semana que vem. Na quinta questão, vocês têm aí is that? It is a mouse. Né? Isso é um rato. Então, vocês têm aí, né, o pronome demonstrativo que é that, que é isto. Né? Então, o que é isto? Em inglês, o que, vocês iriam completar com what. Então, iria ficar what is that? It is a mouse. O que é isto? Isso é um rato. Na sexta questão, vocês têm aí is he happy? Ele está feliz. Because he has got a new car. Porque ele ganhou um carro novo. Então, por que ele está feliz? Em inglês, né? Ou quem está feliz? Em inglês, vocês iriam responder aí, poderia ser quem ou por quê. Na verdade, caberia mais o porquê, porque nós temos na resposta o because. Então, quando nós temos isso na resposta, na pergunta nós temos que começar com why, que é o porquê de pergunta. Why is happy? Porque ele está feliz. Because he had got a new car. Porque ele ganhou um carro novo. Na sétima questão, vocês têm aí is she? É ela. She is my sister. Ela é minha irmã. Então, a pergunta seria, quem é ela? Em inglês, ficaria who is she? Quem é ela? She is my sister. Minha irmã, ela é minha irmã. Na oitava questão, vocês têm is your birthday? Tomorrow. Então, provavelmente, aí a resposta dele é amanhã, tomorrow. Quando é o aniversário? Birthday, aniversário. Quando é o aniversário? Então, para quando, né, essa palavrinha aí, nós usamos o when, que é quando. Então, when is your birthday? Tomorrow. Quando é o seu aniversário? Amanhã. Depois nós temos na questão 9, is Jack? He is in bed. In bed. Vejam aí que nós temos assim. Is Jack, né? He is in bed.
Ele está na cama. Então, a pergunta seria onde? Onde está Jack? Então, certo seria when. Onde está Jack? Ou onde Jack está? He is in bed. Ele está na cama. Makes breakfast. My grandmother. Quem fez o café da manhã? My grandmother. Minha avó. Então, quem vocês usariam aí? Who. Na questão número 11, vocês têm did you buy a lot of the things, né? O que você comprou? Comprei muitas coisas. O que seria what? What did you buy? A lot of the things. O que você comprou? Comprei muitas coisas. Is a crying? My dad and my brother. Então, na questão 12, vocês têm aí, is crying. Quem tá chorando? My dad and my brother. Meu pai e meu irmão. Então, quem seria aí? Who. Né? Vejam aí que interessante essas question words, né? Elas servem para fazer todos os tipos de pergunta que vocês imaginarem. E aí, nós vamos para a revision, né? Nós vamos revisar school objects, que também pode ser chamados de classroom objects, né? São objetos escolares, são coisas da sala de aula. Então, vamos revisar porque nós também vamos estudar os demonstrative pronouns, né, que são pronomes demonstrativos que nós vamos fazer por meio desses objetos de sala. Nós vamos tentar revisar isso com esses pronomes demonstrativos que nós vamos estudar hoje, tá? Então, vejam que nós temos calculator, paper, magnifying glass, notebook, highlighter, clock, sharpener, pencil, crayons, paintbrushes, book, globe, eraser, paint, ruler, map, pencil case, backpack, glue, ballpoint pen, computer, scissor, bottle, box, chair, desk, window, bookcase, door, cupboard e board. Então, eu quero que mais uma vez vocês ouçam, mas que agora repitam comigo, tá certo? Repitam aí de casa. Calculator, paper, magnifying glass, notebook, highlighter, clock, sharpener, pencil, crayons, paintbrushes, book, globe, eraser, paint, ruler, map, pencil case, backpack, glue, ballpoint pen, computer, scissor, bottle, box, chair, desk, window, bookcase, door, cupboard and board. Ok? Vamos passar para a próxima etapa da nossa aula, né? Já revisamos aí os objetos escolares ou todas as coisas que nós temos na nossa sala de aula, né? Porque nós temos também cadeira, mesa, janela, armário, porta, né? Armário e quadro também, quadro de sala. E aí nós vamos para os demonstrative pronouns, tá? Vamos lá, let's go! Nós vamos estudar os demonstrative pronouns, que são 4. Are for, this, that, these and chose. Os demonstrative pronouns, eles podem vir no singular ou no plural e servem para que a gente indique as coisas, né? Que vem um pouco, que tem um pouco perto da gente e que estão um pouco mais distante, tá certo? Então, para indicar algo que está mais perto e que é singular, ou seja, que nós só temos uma coisa, nós usamos this. Mas, se essa coisa, essa única coisa, já está distante, nós usamos that. Vejam aqui. This is a book. That is a book. Mas, no plural, nós também temos outro pronome, né? Para 2 ou mais objetos. Vejam aqui. This book está perto de mim. Mas se está longe, nós agora temos those book, né? Então vejam só.
This book para este livro. That book para aqueles livros. This book para estes livros. E those book para aqueles livros. Então vejam que eu tenho pronomes para usar no singular e no plural, né, para um ou mais objetos. E tenho pronomes também para demonstrar aquilo que está próximo de mim e aquilo que está mais distante de mim. A mesma coisa acontece com esse exemplo abaixo. Vejam aí. This is an apple. That is an apple. Então, this is an apple. Está perto de mim. That is an apple. Né? Esta maçã, né, está perto de mim. Esta é uma maçã. That is an apple. Aquela é uma maçã. Está longe de mim. These are apple. Estas são as maçãs. Estão perto de mim. Those are apple. Aquelas são maçãs, né? Estão longe de mim. Agora vejam só, uma coisa bem importante. Quando nós usamos this, nós usamos também o verbo to be, né? O verbo to be, na verdade, aí vai ser o is ou are. Is, are. O is para coisas no singular, então vocês vão usar this is. E are para coisas que estão no plural. Então vocês podem usar these are ou those are, coisas que estão no plural. Então, pessoal, só para fechar a nossa aula de hoje, vamos ver aqui algumas perguntas com os demonstrative pronouns, né? Os pronomes demonstrativos. E vocês vão ver aqui na telinha e vão respondendo, tá certo? Prestem bem atenção. What is that? O que é aquilo? That is a book. Isto é um livro. Aquilo é um livro, na verdade, né? Porque that é aquilo, é o que está longe de mim. Está no singular. É um livro. What are those? Né? O que são aqueles? Those are a chair. Né? Aquelas são cadeiras. Vejam que está longe de mim e é mais de uma. Então, por isso eu tenho are e tenho those. Então, com o plural, recapitulando, eu vou usar are. Com o singular, eu vou usar is. Então, that is, this is, those are, these are, tá certo? Então, vamos ver mais um exemplo. What is this? O que é isto? This is a pen. Isto é uma caneta. Tá próximo de mim e só é uma. What are these? O que são estes? These are a map. Este é um mapa, né? Vejam, são, na verdade, maps. Estes são mapas, né? Está perto de mim, mas é mais de uma quantidade, né? A quantidade passa de uma. Então, nesse último exemplo aí eu tenho what are these? Né? O que são estes? These are a maps. Estes são mapas. Eu tenho aí plural, né? E coisas que estão próximo a mim, só que estão no plural. Então, é isso, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Vou explicar para vocês no grupo a atividade e até a próxima aula. Bye, bye!